Hoje é segunda-feira, 15 de agosto, e você vai ver no Jornal da Câmara. Saiba como anda a greve dos médicos municipais, que já dura 4 meses. E conheça o perfil dos eleitores de Camaçari. Para manter contato com a nossa produção, você pode enviar mensagem para o e-mail tvcamarajornalismo@gmail.com ou através do telefone 3621-6168. O Jornal da Câmara começa agora. Os médicos que atuam nas unidades de saúde de Camaçari e no Hospital O Dia continuam em greve. A repórter Tamara Santos conversou com um representante do sindicato da categoria que falou sobre o impasse nas negociações. A greve já caminha para o seu 4º mês e para falar um pouco mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o Dr. Yang Fonseca, que é representante do Sindicato dos Médicos. Yang, explica para a gente se os médicos têm buscado a intervenção do Ministério Público para tentar amenizar essa situação. Com certeza, depois que já estávamos para poder cumprir uma parte da liminar que foi deferida para o Sindicec, de que 70% dos médicos voltariam a atender e 30% permaneceriam em greve, nós fomos retaliados. Médicos com mais de 10 anos no município, que tinham extensão de carga horária de 20 para 40 horas, já perto de se aposentar, a prefeitura cortou, entendeu, essa extensão de carga horária. Médicos especialistas que estavam pelo REDA, como por exemplo a reumatologia, a doutora Gisele, reumatologista, ela foi demitida, sendo que Gisele, por exemplo, é uma médica cuja especialidade não tinha sido aprovada no concurso e que o Ministério Público pediu para que se contratasse, entendeu? Porque seria muito importante para a região de Camaçari. Então, nesse momento, a gente mantém a greve depois das retaliações e continuamos lutando pelas melhorias das condições de trabalho, porque estão realmente insalubres. Ontem visitei a Policlínica Nova Aliança, na verdade, que ali é uma UPA, né? Não tem papel higiênico, não tem papel toalha, não tem papel lençol. Tinha uma ambulância do SAMU que estava acabando de chegar e estava esperando conseguir alguma coisa para poder forrar a maca da unidade da Nova Aliança para poder receber o paciente. Falta coisa básica. Então, mesmo com esses 70% funcionando e apenas 30% em greve, o funcionamento das próprias UPAs, as unidades, continuam comprometidos. Olha, as UPAs praticamente são unidades de emergência e as UPAs estão atendendo 100%. As UPAs não entraram em greve, elas são a parte de emergência. Se você fosse balancear a quantidade de profissionais das UPAs com a unidade, outras unidades, seja a Policlínica, Hospital Dia, poste de saúde em geral, o PSF, eu acho que só pelo fato das UPAs já estarem funcionando integralmente, mesmo sem as condições necessárias, ela já estaria cumprindo essa liminar do desembargador de 30%, 70% está funcionando praticamente na área de saúde, pelo menos a parte de emergência, porque se você for olhar 100% dos atendimentos médicos, a emergência, digamos que chega a 30% ou menos, só que lá na UPA não vai só o paciente que está com corte, tiro, facada, dor de cabeça, não. Vai também o paciente que quer tentar renovar uma receita, vai um paciente que não é urgência nem emergência, então a UPA ela acaba atendendo muito mais gente do que o que é a função dela, na verdade. Mesmo quando as unidades básicas estavam funcionando, e a Policlínica, o Hospital Dia, tudo, a UPA ela continuava atendendo e continua a atender pacientes que não são, entendeu, urgência nem emergência, pela questão da carência do município de atender as pessoas em unidades que sejam voltadas para o atendimento básico. Muito obrigada, doutor Yang. Gostaria só de informar a população que nossa equipe tentou entrar em contato com a Prefeitura, mas até o momento não tivemos nenhum posicionamento sobre o assunto. Tamara Santos para o Jornal da Câmara. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira. Você está vendo imagens da Avenida Comercial. O dia hoje amanheceu com céu claro, permanecendo assim durante toda a manhã.
Segundo dados da meteorologia, o tempo permanece firme na parte da tarde e à noite em toda a região. A temperatura máxima hoje fica em torno dos 30 e a mínima em 21 graus. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2016 e lotes residuais dos exercícios de 2008 a 2015. O contribuinte que não sabe se tem direito ao benefício deve acessar o site ou ligar para o Receitafone no número 146. Confira agora as vagas de empregos para Camaçari. Vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, assistente de vendas, auxiliar em saúde bucal, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, operador de pá carregadeira, pintor de obras, motorista carreteiro e vendedor de serviços. Os interessados devem comparecer ao CIAT de Camaçari, na Praça Desembargador Montenegro, sem número no centro, ou no SAC na Rua José Nunes de Matos, no centro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, levando carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é através do sistema de senhas e as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia. E veja ainda nesta edição qual o perfil dos eleitores de Camaçari. O Jornal da Câmara volta já. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. No futebol é assim. Quando um torcedor de um time faz besteira, ele não é o único punido. O time dele também pode sofrer várias penalidades, como ter que jogar com os portões fechados. No caso de corrupção eleitoral, também deveria ser assim. Punição para políticos corruptos e seus partidos. Essa é uma das medidas propostas pelo Ministério Público para combater a corrupção e a impunidade. Responsabilizar também os partidos políticos pelos ilícitos cometidos por seus candidatos nas eleições. Além disso, queremos tornar crime o famoso Caixa 2, aquele dinheiro doado informalmente para campanhas políticas. Mas para que essa proposta vire lei, precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, inclusive a sua. Saiba como participar em 10medidas.mpf.mp.br. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Começa amanhã e segue até o dia 1º de outubro a campanha eleitoral. Os candidatos a prefeito e a vereador estão autorizados a fazer campanha para as eleições de 2016, mas devem ficar atentos às restrições impostas pela legislação eleitoral. É permitido fazer propaganda na internet em sites do candidato, partido ou coligação. O uso do carro de som é liberado das 8 da manhã às 10 da noite. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa no próximo dia 26. E falando de eleições, você sabe a quantidade de eleitores que votam em Camaçari, o número de mulheres e homens? São perguntas difíceis, mas esse perfil do eleitorado faz toda a diferença no resultado do pleito. Entenda melhor agora na reportagem. A cada ano que se passa, cresce o número de eleitores em todo o país. E em Camaçari, mais de 158 mil pessoas estão aptas para votar em 2016. Sendo que o eleitorado da cidade, em sua maioria, é constituído pelo público feminino, com 53,9%, e o masculino, com 46,87%. O momento é esse, da gente colocar uma pessoa que entenda a nossa situação, entenda as nossas necessidades, que lute pelo que a gente precisa. A questão do voto ser importante, as mulheres deveriam se unir
porque eu acho que uma mulher no poder agiria bem melhor do que um homem, viu? O certo é esse mesmo, colocar mais mulher no poder, porque só os homens querem tomar o poder de tudo e as mulheres ficam por fora. Dos cerca de 144 milhões de eleitores em todo o país, aproximadamente 10 milhões e meio estão na Bahia. E entre eles, 1.463.000 aproximadamente já estão aptos para votar pelo meio de sistema de biometria, ou seja, com assinatura das impressões digitais. E os outros 9 milhões ainda vão votar pelo sistema tradicional. Cheios de expectativas para as eleições municipais deste ano, populares se dizem conscientes do papel que exercem. É importante a população ser responsável por escolher essas pessoas? Com certeza. É a gente mesmo que tem que escolher. É importante porque a gente decide quem vai tomar a frente da nossa cidade, do nosso município. E com isso a gente pode ver como vai ser o futuro. Se as pessoas votarem consciente, saber o que está fazendo, talvez a gente melhore um pouquinho. E quanto ao fato das mulheres ainda serem minoria no parlamento, este professor universitário explica que a questão se deve pelo machismo, que ainda é presente na atualidade. Nossa política ainda é essencialmente dominada pelos homens. Nós ainda sofremos os males de uma sociedade misogênica, né? Já que é um desprezo pelas mulheres, uma desvalorização, e ela é essencialmente machista. Ele afirma que o grau de escolaridade do eleitorado afeta diretamente no resultado das eleições e que é importante pesquisar bem a vida do candidato em que se pretende votar. Sobre o posicionamento político, sobre o alinhamento ideológico, sobre a que grupos econômicos esses políticos estão ligados e, sobretudo, exigir, uma vez eleitos, a prestação de contas à sociedade, porque o mandato não é do político. O mandato é do cidadão, daquele que o elegeu. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para ter acesso aos vídeos exibidos no nosso telejornal, você pode curtir a nossa página no Facebook. Continue com a nossa programação, um excelente início de semana e até amanhã.